rapidamente, ele faz essa pergunta, na verdade, é uma pergunta, mas tem já a resposta na pergunta. Ele vai dizer sim, que o Joyce é louco. Louco. Fou, em francês. Estou falando isso porque é importante, não? Fou tem essa significação de louco, mas a gente vai ver que a etimologia convite a gente. Sem problema. Convite a gente para entender o que ele está falando. Só uma parêntese que me parece importante. Eu falei de Schreber, toda essa construção da psicose para Lacan. A gente está falando de Joyce. Ele está fazendo essa pergunta: Joyce est-il fou? Joyce é louco? Ponto de interrogação. Mas essa questão da loucura, de cette folie em francês, não é no mesmo lugar. Joyce não é o mesmo, e dois, vamos ver. Mas antes de ir no dois, só essa parêntese. O que é interessante é de perceber que Lacan ele vai fazer, eu acho, uma proposta, uma hipótese, ele vai fazer como Freud fez. É de erigir, se diz assim? Erigir, se diz isso, né? Erigir casos no lugar do paradigma. Freud vai fazer isso. Tem casos que ele vai erigir no lugar de paradigma. Lacan vai fazer isso também. Ele fez isso com Schreber, ele vai fazer isso com Joyce. Isso é interessante porque tem essa dialética para os dois de uma maneira bem diferente. Seria uma pergunta, uma questão para pesquisar bastante interessante. Mas Lacan vai fazer isso de uma maneira diferente de Freud, mas os dois vai ter ter essa dialética entre o caso singular, fulano, não é Marcelo, é Marcela. O caso específico que vai se dialectizar com essa dimensão do paradigma. Eu acho que isso é uma indicação interessante para pensar a construção de caso, para pensar a questão também do trabalho feito na supervisão. Bom, foi uma parêntese. Então, primeiro ponto, Joyce não é louco, n'est pas fou no sentido de Schreber. E segunda coisa é que vai diferenciar a época de Schreber e a época de Lacan, é que com Joyce, desse seminário 23, é que Lacan está totalmente dentro dessa teoria dos nós. Ele está nadando nisso. Então, isso vai dar para ele uma nova maneira de pensar essa questão da loucura, da folie. Estou insistindo sobre a palavra francesa. Para entrar um pouco mais nos detalhes, poucos anos antes desse seminário, teve um livro que fez que provocou as paixões no pequeno meio dos intelectuais da França, um livro de Deleuze e Guattari, l'anti-Oedipe, ou anti-Oedipe. Um livro que fez as duas coisas, uau e bu. Um livro incrível. É incrível esse livro. Lacan, ele tem uma relação com Guattari muito sutil, muito complexa. Ele nunca vai citar Guattari. Guattari muito pouco vai citar Lacan, mas os dois têm uma história muito forte. Guattari era o analisante de Lacan durante um tempo. Lacan falou, ele vai ser o mais brilhante dos nossos alunos, falando de Félix Guattari. Félix Guattari saiu desse do ambiente de Lacan. Teve brigas, não, a gente não pode dizer isso, mas relações um pouco assim, flaf,
mas os dois vão se seguir de uma maneira muito clara. A gente pode ver, vai ter uma palestra de Guattari, 3 dias depois Lacan vai dar um seminário, tem uma referência sobre a palestra de Guattari. Ele não estava presente, mas ele sabe o conteúdo exatamente. Igualzinho para Guattari, ele seguiu os seminários, depois ele vai parar, mas ele vai claramente fazer alusões com as últimas atualidades do seminário de Lacan, sem nomear explicitamente isso, dentro do próprio trabalho dele. E eles vão se responder. Então, a gente pode dizer que esse seminário de 75, 76, é, na verdade, a proposta de Lacan para confirmar esse além de Édipo. É uma concepção teórica totalmente nova no lugar da psicanálise, que vai além de Édipo. E o seminário anti-edipiano de Lacan. Mesmo se ele começou já um pouco antes, ele começou a quebrar um pouco questões bem centrais da teoria de Freud sobre a questão de Édipe, mas a gente pode dizer que essa noção do sintoma é a manifestação desse além de Édipe para Lacan. Forclusão do nome do pai é uma dimensão edipiana que Lacan vai desenvolver durante décadas. Agora, ele está num outro lugar. A partir de que a clínica é óbvio, mas a partir da entrada dele dentro da teoria dos nós. Então, ele vai viajar a partir de James Joyce, ele vai viajar com essa questão. O que é a folie? Quem é fou, louco? Lacan, na primeira vez nesse seminário, ele vai fazer essa pergunta de uma maneira clara para Jacques Aubert. Jacques Aubert, que era Jacques Aubert, que era o editor francês de James Joyce. Ele participou da quase totalidade do seminário desse ano de Lacan. E Lacan, a primeira vez que ele vai nomear claramente essa pergunta, Joyce était-il fou? Ele vai fazer essa pergunta claramente para Jacques Aubert. Por que ele está fazendo isso, Lacan? E porque Jacques Aubert, editor, ele é um leitor de James Joyce. E Lacan está se manifestando, está compartilhando com Jacques Aubert nesse lugar de leitor. Leitor no sentido de Lacan. Lacan é um leitor. Ele era um leitor de Freud, ele é um leitor de Joyce, mas antes disso, ele é leitor de, concretamente, vai ler de pacientes. Tem um monte de testemunhos de como ele teve um interesse com os escritos de pacientes dele, mas já muito jovem, quando ele estava se formando psiquiatra, ele trabalhava isso. Antes da publicação da tese dele, antes da tese dele, 32, um ano antes, ele vai publicar um artigo escritos inspirados. Falando a partir dos escritos de uma mulher que ele vai acompanhar no hospital, que vai se nomear, esse artigo no início vai se nomear trouble du langage écrit, transtorno da linguagem escrita chez une paranoïaque présentant des éléments délirants de type paranoïde, numa paciente paranoica que está apresentando elementos delirantes de tipo paranoido.
ou seja, uma esquizofrena, hein, com uma dimensão paranoiaca, fenomenologicamente gritante. Bom, então ele vai se dedicar durante um ano sobre o estudo, o trabalho rigorosamente sobre a escrita dessa mulher. Né? Ele tem esse interesse com a escrita, ele tem esse interesse, ele tem esse lugar que ele vai cultivar de leitor. E a gente vai ver o que significa isso para ele, quando ele vai se dizer ele mesmo leitor de Joyce. A gente vai ver isso. Então, Lacan, para continuar nesse caminho introdutivo para falar do sintoma, Lacan, na página 81 dessa edição, Bárbara, eu falei, você sabe disso, que nessa edição de Miller tem muitas cagadas, muitas. Vou lá. Eu tenho uma pergunta aqui formando, não sei se é para responder agora. Eu acho que o que Lacan procurava era ver como que poderia ser os nós no caso de uma loucura. Então, eu concordo com você, e a gente vai ver um pouco o que significa isso para ele nessa época de a loucura, a folie. A gente vai ver isso. E você tem razão, ele tem essa questão para explorar um pouco isso. Quais são as consequências nodais, do lado dos nós, de uma loucura, de uma folie. A gente vai ver isso. Lacan vai dizer, na página 81 da edição francesa de Miller, il y a une dynamique des nœuds. Ça ne sert à rien, mais ça sert. Tem um jogo de palavras que eu vou tentar explicar. Tem uma dinâmica dos nós. Até agora, está tranquilo. Ponto. Segunda frase, ça ne sert à rien, mais ça sert. E ça ne sert à rien, mais ça sert. Duas palavras que vão ter o mesmo som em francês. Ser, isso, aqui o primeiro ser significa uma conjugação do verbo servir, a utilidade, a funcionalidade. E ser aqui é uma conjugação do verbo serrer, que significa apertar. Apertar. Então, ele vai dizer, tem uma dinâmica dos nós. Isso não tem nenhuma utilidade, mas isso vai apertar. Essa noção de apertar. E isso faz reverberação com uma conferência, uma palestra que ele deu muito pouco antes dessa lição, desse seminário, durante uma viagem que ele fez nos Estados Unidos. Ele fez várias palestras em várias universidades da América do Sul, nos Estados Unidos. E ele vai falar da vida sexual. Ele vai fazer um jogo de palavras, mas que tem a ver com esse apertar. Ele vai falar de la vie sexuelle. La vie sexuelle significa a vida sexual. Mas ele vai escrever assim, la vis sexuelle. La vie sexuelle, a gente vai ouvir a vida sexual. Mas la vis é o parafuso. La vis, em francês, significa a parafuso. O parafuso de fixação, que a gente vai colocar na parede para colocar uma tela. O parafuso, o que vai fixar. Ele está nessa lógica dos nós. A vida sexual pode ter essa função, e o caso de Joyce, pode ter essa função de parafuso dentro do nó. Vai apertar. Então, Lacan, leitor de Joyce, e isso também é leitor do apertar. O Lacan falou que a dinâmica dos nós não tem nenhuma utilidade?
il y a une dynamique des nœuds. Tem uma dinâmica dos nós. Ponto. Ça ne sert à rien. Isso não tem nenhuma... Servir não serve para nada, mas isso aperta com esse jogo de palavras que eu falei. A frase termina em serve, aperta. Sim, mas ça sert. Ponto. Não, mas uma é negativa, outra não é negativa? Eu não consigo entender. Isso não tem utilidade, isso vai apertar? Isso, ça ne sert à rien, ça sert. Isso não serve, mas isso aperta. Ah, ficou meio no ar isso aí. Que foi? Ficou assim, ó. Isso não tem utilidade, mas aperta. Aperta o quê? Aperta o nó. Aperta os nós entre eles. E o que aperta é essa vida sexual. Então, a vida sexual pode ter essa função de apertar os registros do real, do simbólico, do imaginário. Mas não é necessariamente a vida sexual, não é uma regra. Mas para esse sujeito, agora, a vida sexual pode ter essa função de parafuso dentro do nó. La vie sexuelle, um jogo de palavras em francês, parafuso sexual. Parafuso. Bom, Lacan, lector de Joyce, nesse ano, é isso. É Lacan, lector desse apertar do nó do sujeito. Do desligamento e do apertar do nó. Ele é lector do nó. A proposta, o convite forte dele é que o analista precisa se tornar também um leitor do nó, porque o nó é uma escrita. Lacan vai dizer isso claramente nesse seminário várias vezes. Não só nesse seminário, ele já vai dizer isso antes, ele vai desenvolver essa noção depois, bastante, nos próximos seminários, depois desse seminário 23. O nó é uma escrita. Uma escrita chama um leitor. Então, o que significa isso? Ler. O nó, a gente já falou um pouco, a gente vai continuar a ver o que isso significa. Lacan vai dizer isso várias vezes claramente, especificamente na página 97 da edição francesa. O nó é uma escrita de uma fala. Ele não fala assim, Lacan, claramente, mas ele faz referências. A gente poderia dizer, a partir das articulações dele, de Lacan, num texto um pouco anterior desse seminário, que se chama L'Étourdi, a gente poderia dizer que é a escrita de um dizer, atrás da fala de um dito. É a escrita de uma lógica. A escrita de uma lógica real. Para Lacan, isso é um pouco difícil para entender, porque vai fora do bom sentido. O nó é uma escrita do real. Então, o que é o sintoma nessa escrita do real, que é o nó? O symptôme, Lacan vai dar essa resposta. Le symptôme se produit à la place même où, disons, le tracé du nœud fait erreur. O symptôme vai se produzir à la place, no lugar mesmo onde o traçado do nó faz error. O nó faz error no sentido do nó borromeano. Faz erro. Faz erro
Lacan vai dizer faz erro no sentido do nó borromeano. O sintoma vai se produzir no lugar concreto, de onde o traçado do nó faz erro, ou seja, no lugar onde o nó vai provocar, o traçado do nó vai provocar o fato que o nó não vai ser mais borromeano. Entendeu? Entendeu? Todo mundo top, hein? Concorda, entendeu? Tá tranquilo? Não? Então, aí esse nó borromiano aí seria um nó clássico. Então, Seria o que tem o entrelaço das O que três tem um partes. entrelaço. o nó borromeano, a gente falou disso, hein? Matematicamente, mais uma vez, não é um nó, é um entrelaço de três nós, que são os nós que se chama matematicamente triviais. Nós é isso. Hein? Então, o nó borromeano, o entrelaço borromeano é um entrelaço matemático. Hein? Lacan não descobriu o nó borromeano, ele pegou isso dentro desse campo topológico, desse braço da topologia, que é a teoria dos nós. Então, a característica matemática de um entrelaço borromeano é que tem uma maneira de colocar os três nós triviais. Se se corta, os três são livres, desconectados entre eles. Então, Lacan vai usar essa característica matemática para falar da modalidade de juntar o real, o simbólico e o imaginário. E pode acontecer coisas dentro desse conjunto que é o entrelaço que faz que esse entrelaço vai perder a característica borromeana. Tem várias possibilidades, a gente vai ver isso. Então, o sintoma vem e intervir no lugar onde o acidente vai acontecer, o acidente entre aspas, vai acontecer, onde o evento nodal, matemático, vai se produzir e que vai ter esse efeito de fazer perder desse conjunto a característica borromeana. Está claro como é o português mais ou menos? Meu português um pouco ruim. Tá bom, hein? Você está seguindo? Bom, isso é importante. Todo mundo está seguindo, hein? Bom, a gente vai entrar nos detalhes de tudo isso, tranquilamente. Então, para esse nó não ser mais borromeano, eu tinha pensado que o que ia acontecer era um corte num dos nós. Mas podem ser várias outras coisas. Pode ser um monte de coisas. Lacan vai dedicar uma grande parte desse seminário para explorar as diferentes possibilidades, para perder a característica borromeana e para achar de novo, a partir da intervenção de um quarto nó, que ele vai nomear o sintoma, para achar de novo, conquistar de novo, a partir da intervenção do quarto nó, a característica nodal do conjunto, da característica borromeana do conjunto. Tá certo? Então, desses nós, o real que vai se cortar, que vai se abrir, é uma possibilidade que pode acontecer matematicamente para perder a característica borromeana. Mas não tem só isso, tem outras possibilidades, a gente vai ver isso. Agora, perder a característica borromeana é perder o entrelaço? E perder esse entrelaço. Imagina que isso é um nó trivial. Isso é um entrelaço de dois nós, mas que não tem uma característica borromeana. Então, a gente pode achar de novo um entrelaço que não teria a característica borromeana. A gente vai ver isso, mas
a função do sintoma é de colocar de novo uma característica borromeana. Isso é essencial na clínica. Isso é essencial na clínica. Eu concordo plenamente com você.